Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite a palavra do Senhor, Salmo 126. Salmo 126, nós vamos ler todo o Salmo. Salmo 126. Que diz assim, ó: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Você crê nisso? Glória ao Senhor Jesus. Então esse salmo, amados do Senhor, né, o salmo de número 126, ele narra aqui a volta dos judeus, né? Os judeus estavam cativos na Babilônia, foram levados para lá, ficaram 70 anos de cativeiro, né? Passando humilhação, vergonha, né? Eles penduraram as suas harpas, eles não cantavam mais, porque eles estavam em terra distante. Aqueles que eram chamados como o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, agora estavam passando por um tempo difícil. Foram levados para o cativeiro, por causa da rebelião, da desobediência, por causa da idolatria. E o Senhor, depois de 70 anos, cumpre a sua palavra, que está lá em Isaías 45, trazendo esse povo de volta para Sião. E é algo extraordinário nós olharmos para esse salmo, porque lá em Isaías 45, o próprio Deus já profetizou em torno de quase 200 anos antes sobre essa situação, de que isso iria acontecer, eles seriam levados para o cativeiro, mas Deus levantaria um homem chamado Ciro, um rei da Pérsia, que iria se levantar para trazer a liberdade para o povo de Deus. E olha como Deus é maravilhoso. Nada foge ao seu controle. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim: meu irmão, nada foge do controle de Deus. Diga mais, diga: nada pega o Senhor de surpresa. Às vezes essa situação que você está vivendo hoje, talvez você se pergunte assim: por que eu estou passando por tudo isso? Será que Deus não se importa comigo? Será que Ele não está vendo? Mas eu quero dizer para você que não somente Deus se importa com você, como Ele está no comando, Ele está no controle. E porque Ele está no controle, a tua vitória é garantida. Amém? O povo foi levado para o cativeiro, foi, mas Deus já tinha dado uma promessa, que ao final dos 70 anos, eles retornariam para Sião. E sabe o que é maravilhoso? Esse homem, esse rei Ciro, era um rei pagão. Ele não conhecia a Deus, mas Deus se levanta do trono e usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos, amém? Quando Deus tem plano, Deus não depende de nada da terra, Deus não depende de coisa alguma para fazer o que Ele quer fazer. Deus levanta um homem, profetizou quase 200 anos, falando o nome desse rei que se levantaria para libertar Israel. Esse rei Ciro se levanta, Deus dá vitória para ele, né? O improvável se levanta e Deus começa a trabalhar na vida desse homem. Esse homem começa a vencer, começa a derrotar as nações inimigas. Ele começa a ganhar impérios. E um dos impérios que ele ganha e ele domina é o império da Babilônia. E quando ele se assenta no trono, quando a vitória está decretada, sabe o que esse rei faz? Ele baixa um decreto dizendo que o povo, os judeus, o povo de Deus, poderia voltar para sua terra. Aleluia! Que coisa extraordinária! Deus cumprindo a sua promessa. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: você tem promessa, meu irmão? Diga para ele então: não se preocupa, porque Deus vai cumprir. Amém? Diga mais, diga assim: não importa a luta que você está passando,
Diga assim: a tua vitória é certa se você permanecer em Deus. Amém? Porque o nosso Deus é o Deus glorioso, o Deus poderoso, o Deus que tem o comando e o controle de todas as coisas. Aleluia! E quando eles voltam para Sião, lá no versículo de número 1, eles dizem, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né? Ficamos como quem sonha. Deus realiza sonhos. Eu não sei qual é o teu sonho, mas Deus é um Deus que realiza sonhos. Aleluia! Então, quando Deus cumpre a sua promessa e Deus faz com que o povo retorne novamente para Sião, esse povo saiu cantando cânticos de alegria, porque a promessa se cumpriu. Porque o nosso Deus, a sua palavra é verdadeira, bem? Tudo que Ele falou, Ele cumpre. Amém? E aí esse povo volta, eles dizem assim, ó, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. E olha que até entre as outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por esse povo. E eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida hoje. E eu quero declarar em nome de Jesus, que as pessoas ao teu redor olharão para você e dirão a mesma coisa, dirão assim, o Senhor fez grandes coisas por ele, o Senhor fez grandes coisas por ela, o Senhor é o Deus vivo e todo poderoso, e todos ao seu redor verão a sua vitória, amém? E há algo maravilhoso que não é só você que vai ver a sua vitória. As pessoas ao teu redor reconhecerão que o nosso Deus é o Deus grande, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus verdadeiro. Amém? Então esse povo diz assim, ó, nossa língua se encheu de cânticos de alegria. Até as nações vizinhas reconheceram que havia um Deus grandioso no meio daquele povo. No 3... Aí eles dizem assim, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe, amados, o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele nos faz alegres. Amém? Talvez hoje você chegou aqui chorando, talvez hoje você está sofrendo por alguma situação que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você vai declarar que o Senhor fez grandes coisas por você, e você vai levantar a sua voz e dizer, por isso eu estou alegre. Amém? Eu sei que você já tem tido muitas vitórias do Senhor, amém? Quem aqui já tem coisas grandiosas para contar? Aleluia, diga obrigado, Senhor. Diga, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Eu estou alegre. Amém? Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. E esse povo, amados, eles saem do cativo da Babilônia. Eles são declarados pelo Senhor ali como vencedores, sem pegar na espada, sem derramar sangue, sem precisar lutar. Sabe por quê? Porque o Deus grandioso se levantou em favor deles. O Deus grandioso guerreou a causa deles. O Deus grandioso deu vitória sem que eles precisassem lutar. Esse é o nosso Deus, amém? Nós não precisamos e não dependemos da força do nosso braço para nada. Nós temos que depender unicamente do Senhor. Amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, não dependa de nada. Diga, não dependa de ninguém, nem de situação alguma. Diga, dependa somente do Senhor. Porque quando você depende só do Senhor, a tua vitória é certa. Amém? Em nome de Jesus. Então esse povo volta alegre. Pense, amados, eles saindo do cativeiro, indo rumo a Sião, cantando de alegria, porque Deus é o Deus que cumpre promessas. Aleluia! E eles chegam naquela terra, e ali no versículo de número 4, eles dizem assim, Senhor, restaura-nos as correntes do Negueb. Tem uma outra versão, troca para a minha versão, por favor. Coloca, pode ser a NVT, essa. Olha aqui que ele diz, restaura, Senhor, nossa situação, como os rios revigoram o deserto.
Quando esse povo chega em Sião, a terra estava desolada. Estava tudo queimado, estava tudo destruído. Eles chegaram naquele lugar e a olhos humanos aquilo parecia um deserto. Não tinha nada. Mas o nosso Deus é o Deus poderoso que faz nascer rios no deserto. Aleluia! Não importa o deserto que você está passando, não importa se existe sequidão, não importa que aparentemente parece que não tem vida. O nosso Deus é o Deus que faz jorrar rios no deserto. Quando Ele envia das suas águas, tudo aquilo que estava morto começa a ter vida. Aleluia, basta uma palavra do nosso Deus. Aleluia. Eu quero que coloque para mim João 4:14, por favor. João 4:14. Quando o Senhor estava ali conversando com aquela mulher samaritana, ali no poço, todos conhecem essa história. Ali no versículo 14, o Senhor diz para ela, diz assim: mas quem bebe, quem beber dessa água desse poço aí, vai voltar a ter sede. Jesus diz para ela. Mas ele diz assim: mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Não importa a sequidão que esteja ao teu redor. Existe um rio de água viva que flui do seu interior. Aleluia! O Espírito Santo está em você? Quem aqui tem o Espírito Santo? Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você, existe uma fonte que foi colocada dentro de você, que jorra rios de água viva. Então, importa o deserto? Importa aquilo que os seus olhos estão vendo? Não importa. O que importa? Aquilo que você carrega. Você tem uma fonte que jorra a vida eterna de dentro de você, chamada Espírito Santo. E o Espírito Santo flui de você, trazendo essas águas vivas. E tudo aquilo que está seco, tudo aquilo que era um deserto, o Senhor gera vida. Aleluia. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim: não se preocupa com a situação do lado de fora. Diga assim: olhe para dentro de você, porque existe uma fonte aí que jorra a vida eterna, que jorra a vida verdadeira. Amém? Quando nós fomos salvos pelo Senhor, quando nós somos lavados, remidos e perdoados, o Senhor plantou em nós uma fonte. Aleluia, você não depende da terra, você depende do céu, amém? Aquilo que você carrega é maior do que todas as coisas. Às vezes você pode dizer: pastor, eu estou vivendo um deserto na área financeira, mas eu quero ser profeta de Deus para dizer para você nessa noite que o rio de águas vivas vai trazer vida a esse deserto e Deus vai mudar a sua história. Não importa qual seja a área, pode ser na área financeira, pode ser emocional, pode ser na família, pode ser na sua saúde, não importa. O que importa? O que está dentro de você. O que você carrega é maior do que todas as coisas. O que você carrega, não importa o que os teus olhos naturais veem. Olhe para o alto, creia no Deus Todo-Poderoso que te garante vitória, amém? Ele faz jorrar rios no deserto. Aleluia! E essa é a noite onde o rio de Deus está jorrando neste lugar, trazendo vida para você, amém? Trazendo vida, mudando histórias nessa noite, aleluia! O Espírito Santo de Deus traz dessas águas vivas. Então não se deixa contaminar pelo ambiente onde você está. Talvez você olhe a olhos humanos e veja, talvez como o povo quando voltou lá, eles olharam a terra toda desolada, o templo destruído, tudo seco, tudo deserto, tudo queimado. Mas glória a Deus, porque hoje nós vivemos o tempo do derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja, amém? Então, não importa mais o que os seus olhos estão vendo. Então não se deixe influenciar pelas situações externas. Não ande por aquilo que os teus olhos estão vendo.
se o Espírito Santo está dentro de você, a fonte está aí. Aleluia! A fonte que jorra vida está dentro de você. Você consegue compreender isso, meu irmão? Você consegue entender essa palavra? Não importa, talvez você diga, pastor, essa situação é tão difícil, eu não vejo saída. Não importa o que os teus olhos estão vendo, você carrega uma fonte de vida dentro de você, amém? Você não pode se contaminar com o ambiente, você tem que contaminar o ambiente onde você está. Hoje eu estava conversando com uma moça, e eu estava falando para ela, que ela estava passando por uma situação difícil no trabalho dela, e deu uma confusão lá no trabalho, e ela se exaltou, falou que não devia, e eu falei para ela, minha irmã, você não tem que ser contaminada pelo ambiente onde você está, é você que muda o ambiente, é o que você carrega que muda o ambiente. Não importa se no teu trabalho, no meu trabalho é difícil, pastora. No teu trabalho não é difícil não, porque você está lá, amém? Se você chegou, o rio de água viva está aí para trazer vida a este lugar. Não importa se no teu casamento as coisas estejam difíceis. Pare de ser contaminada por aquilo que os teus olhos estão vendo. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de confessar as derrotas e os fracassos. Não! Abra a sua boca e deixe os rios de água viva fluírem. Por quê? Porque existe uma fonte que traz vida, que está dentro de você, aleluia. E o projeto de Deus para nós como igreja é justamente esse: aonde nós chegarmos, pastor, o rio de água viva tem que jorrar para fora, amém? Talvez a gente passe às vezes por uns perrengues, né? Esse final de semana, nesse feriado, nós passamos ali 2 dias no hospital com o meu filho. Mas eu sabia no meu coração que Deus estava naquele lugar. Quando nós estávamos naquele quarto, eu sentia a presença de Deus ali. Eu sabia que Deus estava no comando. Eu sabia que Deus é o Deus de milagres. Eu tinha certeza no meu coração da vitória. E aí o rio de água viva começou a jorrar. Eu comecei, enquanto eles estavam dormindo naquele quarto, eu levantei e comecei a falar em línguas, pastor. E eu comecei a andar de um lado para o outro. Por quê? Porque eu falei, Senhor, o rio de água viva está dentro de mim e vai contaminar não somente esse quarto aqui onde eles estão, mas todo esse hospital, porque aquilo que nós carregamos é maior, infinitamente maior, amém? Então creia nisso, meu irmão. Jorra rios de água viva por onde você for. Usa a tua boca como um canal de bênção. Para de confessar derrota, fracasso, murmuração. Sabe por quê? Porque quando você começa a confessar fracassos e murmuração, e contestar e reclamar, você está jorrando um rio, mas é um rio de morte, não é um rio de água viva. Sendo que existe uma água viva dentro de você, amém? Pronta para explodir, amém? Então não anda por o que os teus olhos estão vendo, simplesmente deixa o rio jorrar. Deixa as águas vivas virem. Por quê? Porque o Senhor diz, Ele falou, eu vou dar para vocês uma água, que quando vocês beberem delas nunca mais terá sede. Ou seja, não existirá mais deserto, não existirá mais sequidão, porque Ele nos deu dessa água viva, verdadeira. E Ele diz assim, essa água vai se tornar uma fonte dentro de você, que vai brotar vida eterna, amém? Aleluia. Você foi criado para trazer vida por onde você passar, amém? Aleluia. Aonde que precisa de vida hoje? Você precisa deixar essa água jorrar, amém? Em nome de Jesus. Versículo de número, vamos voltar lá para o Salmo 126. Nós estávamos no 4, né? Vamos lá para o versículo 5, Salmo 126, 5. Olha que ele diz assim, ó: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. 6. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Aleluia! Talvez hoje
Você está semeando com lágrimas, mas eu quero dizer para você, a palavra do Senhor diz que você vai voltar carregando os seus feixes, você vai voltar carregado das bênçãos de Deus, e você vai cantar de alegria. Talvez hoje você esteja chorando, mas não importa. Não importa, o que importa? Deus é o Deus que se levanta do trono e muda situações. Eu estava falando do meu filho, ele tinha se engasgado com uma carne, nós levamos ele para o hospital e ele não conseguia engolir nada, nem água, nem a saliva ele conseguia engolir. E ele ficou 2 dias assim. Aí, nesse dia, para amanhecer na sexta-feira, né? Eu me levantei e comecei a orar em línguas no quarto, e comecei a orar, e a glória de Deus veio sobre aquele lugar. Quando foi umas 7 horas da manhã, mais ou menos, ele acordou. E ele ficava cuspindo a saliva. Quando ele cuspiu a saliva, ele tirou um pedaço de carne que estava parado na garganta. E aí ele foi para o banheiro. E daí de repente ele saiu do banheiro sorrindo, né? Daí quando saiu do banheiro sorrindo, eu olhei para ele. Ele falou assim: ai mãe, fui lavar o meu rosto e não aguentei, tive que tomar aquela água da torneira mesmo. E daí estava feliz porque ele dizia: ó, tô tomando água. Ele estava com um copo de água e ele estava tomando aquela água. Deus, esse Deus é tão maravilhoso, amados do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos dá vitória em todo tempo. E a pergunta que eu quero fazer para você, então são 2 coisas que nós precisamos ter na nossa vida, para que nós possamos mudar os ambientes, para que nós possamos alterar situações que nós estamos vivendo, para que nós possamos ver as promessas de Deus se cumprindo e ver a glória do Senhor sobre a nossa vida. A primeira, nós precisamos desses rios de água viva jorrando do nosso interior. E a segunda coisa que eu quero perguntar para você é: você tem semente aí? Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: você tem semente aí, meu irmão? E o que é a semente, pastora? A semente é a palavra de Deus. Se você tem o Espírito Santo na sua vida e você tem a palavra de Deus, que é a semente, você tem tudo o que você precisa para ser vencedor em todas as áreas. Amém? Você tem tudo o que você precisa para experimentar milagres extraordinários sobre a sua vida. Aleluia! Você pode até estar semeando com lágrimas, mas continue semeando, continue declarando a palavra em todo o tempo, continue confessando a palavra, declarando a palavra, semeie. Não importa o ambiente onde você está, não olhe para o ambiente para semear. Eclesiastes 11:4, coloca lá para nós, por favor. Diz assim, ó: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca vai semear. Se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe. E por que ele não colhe? Porque ele não semeia. Mas você não precisa olhar e não deve olhar as condições do tempo. Você não deve olhar as condições da situação. Você não tem que olhar com o olhar humano as coisas da terra. Semeie, continue declarando a palavra em todo o tempo, continue firmado nas promessas de Deus, continue declarando o que Ele falou ao teu respeito. Não importa o que os teus olhos estão vendo, continue semeando, continue semeando, continue semeando, porque se você continua semeando, sabe o que vai acontecer? Você vai colher. Porque a semente que é a palavra de Deus é poderosa para operar milagres extraordinários e para mudar toda e qualquer situação que você esteja vivendo. Aleluia! Então você precisa ter palavra no seu coração. Você precisa das águas vivas, que é o Espírito Santo em você, e você precisa ter a palavra no seu coração. Você precisa declarar, porque como é que você semeia a semente? Uma semente natural, você semeia jogando ela na terra, não é assim? Então, você precisa semear, você precisa jogar essa semente na terra.
Aleluia! Não importa o ambiente onde você esteja, tenha sempre palavras de bênção, palavras de gratidão. Confesse a palavra, declare a palavra no teu coração. Se a situação veio, você precisa ter uma semente sobre aquela situação. O que Deus fala sobre isso? E você semeia, mesmo que os teus olhos não estejam vendo, mesmo que haja sequidão, não importa o que está acontecendo, continue semeando, continue declarando, continue confessando a palavra em todo tempo. Porque quando as situações vêm, a grande maioria das pessoas troca as sementes. Ao invés de confessar a palavra, começa a confessar as murmurações e as reclamações. E se você semear essas coisas, meu irmão, é isso que você vai colher. Mas se você semear a palavra do Senhor, que é viva, que é verdadeira, que não volta vazia, se você continuar declarando ela em todo o tempo, e independente da situação que você esteja vivendo, pode ter certeza, você voltará com júbilo, carregando os seus feixes. Aleluia! Para ter feixe, você precisa ter semente, e você precisa não só ter a semente, você precisa semear em todo o tempo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: meu irmão, diga, semeia em todo o tempo. Aleluia. Na Bíblia, a mensagem, esse último texto do versículo 6, ele diz assim, ó: os que saíram com o coração aflito, voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênção. Vou repetir. Os que saíram com o coração aflito, voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênção. Aleluia! Talvez você saiu da sua casa hoje com o seu coração aflito, mas eu quero dizer para você que nessa noite você vai voltar para casa sorrindo e carregado das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Porque nesse altar tem água viva, pastor. Nesse altar tem sementes, tem palavra de Deus para a sua vida. Se o seu coração estiver aberto, meu querido, você vai sair daqui carregado das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quero pedir para o louvor que já se posicione aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós queremos, como ministros da palavra, nessa noite, declarar os rios de água viva sobre a sua vida. Amém? Declarar as sementes da palavra sobre o seu coração. E você sai daqui com o teu coração alegre. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é glorioso. O nosso Deus é o Deus de vitória. O nosso Deus é o Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus que quer alegrar o seu coração. Sabe, Deus é tão maravilhoso que Ele não quer ver você triste, aborrido, decepcionado. Não! Deus é um Deus que se alegra em te ver feliz. Ele se alegra em te ver alegre. E por quê? Pastora, como é que eu vou estar alegre se o que eu estou vendo não está nada bom? Não importa o que a terra diz, o que importa é o que o céu diz. Amém? É o céu que muda a terra. Porque o céu não muda. O céu é o céu sempre. O céu é o céu de milagres. O céu é o céu de bênção. Sempre isso nunca vai mudar. Agora você carregando o céu dentro de você, a palavra e o Espírito, é você que muda o ambiente onde você está. Amém? Você foi criado por Deus, você nasceu do Espírito, você é um filho de Deus para mudar os ambientes onde você está. Amém? Para mudar a sua própria vida. Seja profeta da sua própria vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, se coloque em pé neste momento. Eu não sei se o louvor tem alguma coisa aí preparada. Quero que você se coloque em pé. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero que você, nessa hora, vá olhando para dentro do seu coração. Vá agora dizendo: Senhor, eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que o meu coração seja cheio da Tua palavra. Eu quero o meu coração cheio do Espírito. Se você, nesses dias,
tem deixado que as situações ao teu redor te afetem. E se você, ao invés de confessar a palavra, você tem confessado derrotas e fracassos, se arrependa hoje diante do Senhor e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que a partir de hoje essas sementes aqui são todas arrancadas. Eu quero a semente da tua palavra sobre a minha vida, a semente da tua palavra sobre o meu coração. Gente, se tem semente e tem água aí, não tem como não produzir. Sabe, para uma semente produzir, ela precisa de água. Você tem a semente, aleluia. E você tem os rios de água viva dentro de você, tem ou não tem? Então você já pode começar a se alegrar, meu irmão. Você já pode começar a se alegrar, por quê? Porque a tua vitória já está declarada sobre a sua vida. Você é o único. Você é o único que pode mudar isso. Se você começar a fazer da tua boca um lugar de maldição. As conversas com você mesmo. Às vezes você pode dizer: ah, pastora, eu não tenho murmurado, eu não tenho reclamado. E talvez você não tenha feito isso para pessoas. Mas qual tem sido a conversa do teu coração? Enquanto você está orando, tem muita gente que pensa que está orando, mas está falando com a sua alma, porque está reclamando, contestando Deus e murmurando e dizendo: ah, Deus, eu não posso, ah, Deus, não consigo, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Isso nunca foi oração. Isso é conversa com a sua alma. Isso não muda nada. Essas sementes são sementes que Deus não recebe. Todo o tempo, o nosso coração precisa estar cheio das águas vivas. E precisa estar cheio da semente da palavra. Até quando ninguém está vendo, até quando você está dirigindo o seu carro na rua. Qual é a conversa do seu coração? Você tem que estar declarando a semente da palavra. Você tem que estar derramando das águas do Espírito, para que essa semente produza, meu querido. Deus te levantou sobre essa terra para você ser um canal de bênção. Deus não quer só alegrar você. Deus quer que você se alegre, quer que as pessoas que estejam ao seu redor olhem para você e digam: eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela. O Deus que ele serve é o Deus verdadeiro, é o Deus grandioso. Deus vai fazer, meu querido. Deus vai fazer, porque ele é Deus. Aleluia, 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 aleluia. Agora eu quero que você comece a profetizar sobre a sua própria vida. O rio está neste lugar. As águas vivas estão aqui. Agora eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça e você comece a profetizar sobre a tua própria vida. Comece a declarar agora o poder de Deus visitando a sua casa, o poder de Deus visitando a sua família. Comece a declarar a cura do Senhor agora sobre o teu corpo, a cura do Senhor sobre aquele familiar que você deixou. Comece a profetizar agora a mudança da tua história hoje. Começa a dizer: o Senhor muda a minha história hoje. O Senhor muda a minha história hoje. O Senhor muda, porque o Senhor é Deus. Declare agora. Ah, olha a semente. As sementes, comece a semear agora sobre a sua própria vida, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, é poder de Deus nesse lugar, é poder de Deus nesse lugar. E nós damos uma ordem agora: mal retroceda, obras de Satanás sejam agora destruídas, espíritos malignos do inferno, pega tudo que é de vocês agora e saia da vida dessa pessoa, saia da vida dela agora, em nome de Jesus. Todo embaraço do inferno que se levantou, toda mentira que se levantou, nós dizemos: retroceda agora, mal, retroceda agora em nome de Jesus. Essa ansiedade vai embora, essa angústia desaparece agora pelo poderoso nome de Jesus. É em nome de Jesus que o mal não fica mais na sua vida. Ah, o mal não fica, acabou
acabou em nome de Jesus. Nós declaramos agora o fim desse problema. Nós declaramos agora em nome de Jesus. Senhor, declaramos agora em nome de Jesus a provisão chegando, a provisão chegando, a resposta chegando sobre a tua vida, a cura de Deus chegando sobre você. Eu não sei qual é o milagre, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, receba essa semente de vitória sobre a sua vida agora. Receba a mudança da tua história agora, em nome de Jesus. Esse problema se resolve, essas obras do inferno são destruídas agora. Mal você não fica, doenças desapareçam agora, sejam arrancadas pela raiz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu semeio agora a semente da cura, do milagre. Por isso aquele que chegou nesse lugar doente, foi semeado agora a semente da cura, do milagre, e está sendo regada por essa fonte que está dentro de você. Por isso você está curado. Eu estou semeando agora a semente da alegria, que não estava mais nessa terra, que não estava mais na vida dessa mulher. Por isso eu digo agora, mulher, homem, em nome de Jesus, aquilo que tirava a tua alegria, em nome de Jesus foi embora, e a semente de alegria veio sobre você. Eu semeio agora a semente da paz sobre o teu coração. Por isso todo o tempo da perturbação já passou, e haverão de dizer entre as nações, haverão de dizer nos teus vizinhos: nossa, o que aconteceu na vida daquele homem, na vida daquela mulher? E você simplesmente vai dizer: estou sorrindo, estou alegre, estou feliz. Essa é uma noite onde o Senhor Deus tira desse lugar um povo alegre, leva desse lugar um povo feliz, levanta nesse lugar o povo que vai jubilar, o povo que vai celebrar. A tristeza não tem mais espaço aqui, não tem mais espaço no teu coração. O Senhor Deus está regando agora, está regando agora. Veja, sendo regado a semente da fé, a semente da fé, brotando. É por isso que você vai chegar em lugares que ninguém chegou até agora. É por isso que você vai avançar a lugares que você não tinha ido até hoje. Olha a semente da fé, olha a semente brotando, diga nos teus lábios: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Se alegre, está brotando, está crescendo. Aleluias, obrigado, Jesus. Aleluias. Manda glória pra cima e recebe poder. Pode mandar Ele glória, passou o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsou os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus da cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Pode abrir seus lábios. Hoje ninguém sai desse lugar da mesma forma que entrou. Quem não tinha sorriso, hoje vai sorrir. Quem entrou por essas portas de uma maneira, sai diferente hoje. Porque a semente já está aí, mas a água do Espírito também já está aí. Então está brotando. E o que você quer dizer, pastor, quando está brotando? Sabe aquela tua empresa? Ela estava produzindo X, a partir de hoje ela vai produzir mais. Ela está brotando, produzindo mais. Sabe aquele teu negócio? Ele vai crescer, porque foi semeada uma semente. Mas a fonte, ela está regando. Sabe aquela tua família, sabe aquele caso, aquela situação que você vivia até hoje? Já não é mais a mesma situação, porque a semente da vitória, a semente da cura foi semeada, mas não só isso, já está sendo regado e já está crescendo. E num pouco tempo, num período muito curto de tempo, já vai começar a dar frutos.
Na vida de alguns aqui eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou vendo. Eu já estou vendo, olha aí, já tem um fruto aí. Você entrou com dores, já não está mais. Esse já é um fruto que nasceu. Ô glória, você está entendendo o que Deus está fazendo aqui nesse lugar? Graças a Deus por essa noite que você veio. Graças a Deus por essa palavra. Já está nascendo, já está produzindo, já está frutificando. Aleluias, aleluias. E o que você pode dizer agora? Eu estou me alegrando. Deu tempo de mudar aí o negócio, não? Aleluias. Porque o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cantar algo que vai sair dos nossos lábios. E é isso que as nações viam na vida deles. Por que essa nação está cantando tanto? Por que essa mulher está cantando diferente? O que aconteceu na vida desse homem? Deus Todo-Poderoso mudou a nossa sorte. É por isso que estamos cantando. É por isso que nós vamos cantar. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu sei que muitas pessoas já foram curadas. E as dores que você entrou aqui nesse lugar no corpo, elas já desapareceram. Enquanto eles vão se alinhando ali, eu não vou pedir para você falar. Eu só quero que você levante sua mão assim. Quem entrou aqui de alguma forma já está diferente agora. Na hora do testemunho eles me cortam. 4 pessoas, quem mais? Quem mais? Ali. Mais 2 pessoas aqui. Quem mais entrou triste, está alegre, entrou com dor? Aqui, ali. Quem mais? Quem mais? Ali uma jovem senhora. Lá um jovem senhor. Aqui um jovem. Glória a Deus. Por que nós não vamos nos alegrar? Deus já produziu na sua vida. Então vamos se alegrar, vamos agradecer, vamos celebrar, vamos cantar, encher nossa boca de riso agora. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Poderoso é sua